Que bênção. Estamos aqui orando e buscando a presença do Senhor. Maravilha. E vamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a nos dizer aqui na sua palavra, né? O que o Senhor tem a nos dizer pela sua palavra, né? No poder do Espírito de Deus. O versículo 24 diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, Jesus está dizendo assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diz assim a palavra de Deus, diz assim a palavra do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos entrega nessa manhã, nesse momento aqui, no almoço aqui, depois da oração, essa palavra maravilhosa. E aqui, meus irmãos, nós vemos, no final de toda essa situação, Jesus agora, depois de argumentar, depois de colocar luz na cabeça daqueles homens, na cabeça daquelas pessoas que estavam o perseguindo, que estavam pensando coisas ruins, más acerca dele, Jesus, depois de argumentar com essas pessoas, de fazer argumentos lógicos, fazer argumentos esclarecedores, né? Depois de colocar a luz do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, Jesus agora ele dá um ensinamento, ele dá uma doutrina, ele dá uma ajuda, para essas pessoas. E a ajuda que Jesus dá é no sentido de julgamento, né? De como eles deviam julgar. Nós sabemos que boa parte dos líderes do povo eram juízes, né? Eram pessoas que julgavam as causas, né? E essas pessoas controlavam a sociedade, né? De fato, o poder todo não estava na mão deles, porque o poder naquela época era de Roma, né? Eles não tinham, vamos dizer assim, o poder executivo na mão deles, mas eles tinham, assim como Roma colonizava, Roma ela tinha um método de colonização que permitia com que a sua cultura permanecesse, com que as culturas permanecessem, né? Eles subjugavam os povos com poder, né? Cobravam taxas, cobravam impostos, controlavam as regiões, né? Faziam um poder ali paralelo ao poder cultural e deixavam o poder cultural desde que não se insurgisse contra o poder de Roma, né? Então havia ali os fariseus e os escribas e os que julgavam o povo, de modo que quem resolvia os assuntos do povo eram esses escribas e esses fariseus. Então Jesus, quando ele fala sobre julgamento, né, e ele está falando aqui sobre, né, julgar não pela aparência, mas julgar pela reta justiça. Então a gente entende que Jesus está falando com aqueles principais, né? Está falando com aquelas pessoas que estavam o julgando, né? Porque é óbvio que Jesus estava sendo acusado por alguém. Alguém estava o acusando, algum poder, algum quórum de pessoas, alguma linha de pensamento e de pessoas estavam o julgando, estavam estabelecendo um juízo contra a vida dele. E essas pessoas estabeleceram um juízo contra a vida de Jesus. Esse homem não pode ser de Deus, porque ele cura no sábado. Olha aí. Porque ele cura no sábado. E como a gente estava vendo ontem, esse argumento não faz sentido nenhum. Porque se essas mesmas pessoas circuncidavam pessoas no sábado, por que um homem não podia curar alguém no sábado? Então Jesus estava jogando luz em mentiras que essas pessoas estavam dizendo a respeito da palavra de Deus. Dizendo que estavam julgando segundo a palavra de Deus, mas não estavam. Dizendo que estavam julgando segundo o que era reto diante de Deus, mas não estavam. E é isso, meus irmãos, que nesse momento das Escrituras aqui, o texto nos leva a pensar exatamente isso. Porque a gente vive em um momento histórico, no dia de hoje, onde existem diversas teologias, diversas igrejas, diversas autoridades religiosas, né? E nós estamos no meio de toda essa sociedade que é pluralista. Então, hoje a sociedade vê isso com bons olhos, né? Hoje
você tem isso e a liberdade religiosa, a liberdade de expressão permite isso. Então a gente é bombardeado por diversas teologias e a gente pode até mesmo crescer dentro, né, de situações religiosas, né? E a gente pode acreditar que todas elas estão falando a verdade. Meu Deus. Mas não estão. Todas elas estão falando a verdade, mas não estão. Muitas autoridades religiosas podem se levantar para pregar a mentira em nome de Jesus. Muitos podem se levantar para pregar um falso evangelho em o nome de Jesus, para pregar o que não é de Deus, para pregar o que não está na palavra de Deus. E nós temos o dever de fazer o que Jesus está falando aqui, de não julgar pela aparência, mas julgar pela reta justiça, de fazer julgamentos justos, Existem lideranças, né? Eu gosto muito, né, de entrar no Instagram e ver o movimento do cristianismo no Instagram. Tem muitas coisas boas, né? E de vez em quando aparecem umas propagandas, né? Porque o Instagram lê o que você segue e faz propaganda de acordo com o que você segue, né? É inteligente, né? Então, esses dias eu estava lá navegando, veio um tal de profeta Iracete. No meio lá do meu filho, lá o profeta Iracete falando comigo. Ele pagou para falar comigo ali. Meu irmão, na hora que eu olhei lá o profeta Iracete, está de brincadeira comigo. Está pagando para eu ver ele aqui, para eu pegar alguma coisa dele aqui, né? E estava lá e pagou para eu ver. E aí outra vez também, Movimento Internacional de Avivamento Profético, Apostólico, Profético, um monte, né? Curas, milagres e avivamento. Eu quero saber quem que pode vender avivamento. Eu quero que se apareça aqui na minha frente alguém que produza um avivamento. Eu quero que apareça aqui na minha frente alguma autoridade apostólica que se coloque aqui e fala que ela faz o avivamento. Eu quero que apareça aqui na minha frente, porque eu só conheço um que pode fazer esse avivamento. Glória a Deus. Que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Qual nós estamos buscando aqui? E assim como, meus irmãos, aparecem esses que estão vendendo avivamento sob uma autoridade que não sei, não conheço, né? Diz aqui a palavra de Deus para nós não julgarmos a aparência. É um perigo, porque a aparência é bonita. Ministério de Avivamento Internacional, lideranças. Aí eu já comecei a ler quem eram os pregadores, eu já saquei na hora. Eu falei, aqui tem engodo. Mas quem olha a aparência é lindo. É um avivamento. Provavelmente vai participar do grande avivamento, não sei aonde, não sei se é online, não sei se vai ser no estádio, eu não sei, eu nem quis ver também mais depois. Mas se julgar segundo a aparência, vai participar. Agora o perigo maior, e é muito sério isso, o perigo maior, e aí isso é muito, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Eu vou dizer assim, a gente pode até cair nessas falsas aparências aí. Agora, o perigo maior é a gente perseguir a Jesus Cristo sem saber. Olha aí. Esse é o maior perigo. A gente perseguir a Jesus Cristo sem saber que está perseguindo Ele. Como uma vez, a gente estava falando aqui no final da oração, Paulo fez com Jesus e não sabia. Paulo perseguindo a Jesus, achando que estava fazendo a vontade de Deus. E um dia Jesus se apareceu para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse é o maior perigo, meus irmãos, que eu vejo aqui, porque essas pessoas estavam perseguindo a Cristo. Elas estavam perseguindo o Filho de Deus. Elas estavam perseguindo o Senhor dos Senhores, o Rei que veio para ser exaltado nessa terra como Ele é, o Senhor de toda a terra. Todas as coisas foram criadas para Ele, e esses homens estavam perseguindo o Filho de Deus. Então Jesus, ele ensina isso aqui,
Principalmente porque sobre a vida dessas pessoas havia um juízo terrível. O juízo de perseguir o Filho de Deus. Alguém pode imaginar como Deus vai tratar alguém que perseguiu o seu próprio filho? Algum de nós aqui pode pensar qual que é o castigo que Deus determina para aqueles que perseguirem o Filho de Deus? Jesus não fala assim, Paulo, eu sou o Senhor daqueles que você persegue. Ele fala, Paulo, sou eu a quem tu persegues. Você está me perseguindo. Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus fala, você está me perseguindo. Ele fala diretamente, você está me perseguindo. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, é onde a gente precisa tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado para nós não perseguirmos o Filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor se manifesta naqueles, que deram água para ele quando ele tinha sede e não tinha o que beber, deram comida e não tinham o que comer, deu abrigo para aqueles que não tinham onde ficar, de forma que Deus se identifica com muitas pessoas. E a gente precisa tomar cuidado em nome de alguns movimentos, de algumas autoridades, não perseguir os filhos de Deus. Não perseguir os filhos de Deus. Porque a gente está perseguindo o próprio Cristo quando a gente faz isso. E aí Jesus termina e fala, sim, pela reta justiça. Faça julgamentos justos. Faça julgamentos justos. Julguem pela justiça. Eu vejo Jesus aqui falando com os escribas, ou mandando recado para os escribas, ou falando com as pessoas que citaram essas pessoas, eu não sei. Só sei que Jesus estava mandando um recado muito importante. Muito importante. Jesus estava mandando esse recado que é muito importante. Olha, vocês estão julgando da maneira errada. E porque vocês estão julgando da maneira errada, vocês estão perseguindo a Cristo. Vocês estão perseguindo o Messias. Vocês estão perseguindo o Filho de Deus. Às vezes a gente acha que as decisões que a gente toma, elas são coisas levadas ao vento. Mas as nossas decisões, elas têm consequências. As coisas que a gente decide têm consequências. As nossas ações geram reações. As coisas que a gente decide, elas são muito sérias. Porque as decisões que nós tomamos, seja de fazer algo ou de não fazer algo, seja de realizar algo ou se omitir de realizar algo, tem consequência. E se o que a gente faz tem consequência ruim, no fundo, nós estamos prejudicando a Cristo. Nós estamos prejudicando o Filho de Deus. Nós estamos prejudicando aquele por quem se entregou por nós na cruz do Calvário. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos, com as decisões que a gente toma, com as decisões que a gente não toma. Que talvez pior do que tomar uma decisão seja deixar de não tomar uma decisão. Deixar de não tomar. Gente, eu fico imaginando quantas pessoas do meio daquele sinédrio que por não tomar uma decisão foram culpadas desse pecado. Sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas foram levados talvez por 2 ou 3 aí que falaram e ficaram com medo daqueles 2 ou 3 e foram culpados do mesmo pecado que os 2 ou 3. Eu sei o que é certo fazer, mas, poxa, outros estão falando que não, e se eu falar que não é o que eles estão falando, eu vou ter problema com eles. Problema. E Jesus dá esse recado, olha, vocês foram instituídos como autoridade em Israel para julgar retamente, para julgar com justiça. Meus irmãos, nós somos juízes na nossa casa, somos juízes da nossa sociedade, somos juízes aqui na empresa. Todos nós temos que tomar decisões todos os dias. As nossas decisões têm consequências. E aqui está o apelo do Espírito Santo de Deus: julgue sobre a reta justiça. Julgue sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Olha o que é reto, faça o que é reto. Faça o que é reto. O Espírito Santo de Deus faz um apelo a mim e a você: faça o que é reto. Não olhe as circunstâncias, olhe para Deus. Não olhe para o seu amigo do seu lado, olhe para Jesus.
Tome as decisões com base na palavra de Deus e no que o Espírito Santo de Deus diz. Amém. Eu creio. Não com base no que você ouve dos outros ou com base no que vai te deixar numa posição melhor. Não faça isso. Não faça isso para que você não seja condenado juntamente com aqueles que estão fazendo o mal. Se separe do mal. Se separe do que estão condenados. Se separe daqueles que estão julgando pela aparência. Se separe. Se separe desses. Para você não ser culpado de perseguir a Jesus Cristo. Se separe. Tome as decisões com base na palavra de Deus. Com base no que é reto. Meus irmãos, eu estava ouvindo, eu acho maravilhoso, eu vou compartilhar porque é muito tremendo. O pastor Jonathan Edwards, né? Talvez não tenha nome na história de um pastor que Deus usou de uma maneira tão brilhante como esse homem ali nos Estados Unidos, no norte ali para cima de Nova York, no século XVIII, Jonathan Edwards. Talvez o maior avivamento da história que houve, né? Depois de Pentecostes, na história da igreja. E esse homem, depois de 21 anos pastoreando a sua igreja, depois de 21 anos, né? Depois de 21 anos pastoreando a sua igreja, ele foi expulso da igreja, da sua própria igreja. 90% da igreja decidiu expulsar ele, porque ele tomou uma decisão com base na palavra de Deus, de que quem não era cristão não podia tomar ceia. Quem não era cristão não podia tomar ceia. E pessoas que não professavam o nome do Senhor Jesus Cristo não podiam tomar ceia. Eu concordo 100% com o que ele decidiu. 100%. Eu acho que ele está 100% correto. Essa é a doutrina certa da palavra de Deus. Mas ele, naquela ocasião, o pai dele, que tinha sido pastor daquela igreja também, permitia isso acontecer, enfim. Enfim, meus irmãos, esse homem foi expulso da sua igreja. Foi expulso da sua igreja. Por ter julgado retamente. Por ter não ter aberto mão da palavra de Deus, que ele ensinou durante 22 anos ali naquela igreja. E ele fala que depois de tudo aquilo acontecer, ele foi jogado para o ostracismo, né? Foi encostado, ele já estava para o final da vida, no momento da época dele. E ele foi servir a Deus como missionário na fronteira ali dos Estados Unidos para pregar o evangelho para índios moicanos. E na época, né, havia muitos índios nos Estados Unidos. Eles estavam colonizando os Estados Unidos. Ele pregou o evangelho daquele momento até o final da vida dele para índios moicanos. E eu estou contando tudo isso porque eu quero somente dizer uma coisa, que pelas próprias palavras do próprio, ele escrevia muito, né? Então tem muitos registros dele, né? Do próprio pastor Jonathan Edwards. Ele disse que foi o melhor tempo da vida dele. Que Deus permitiu aquilo acontecer para que ele passasse o melhor tempo da vida dele. Momentos de glória naquela igreja rica, avivada, não se compararam com as pregações que ele fazia à beira do rio para índios moicanos que estavam aceitando ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É lindo demais. Eu queria deixar essa mensagem, meus irmãos. Se a gente jogar com a reta justiça, tenho certeza que você vai ser feliz. Amém. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Isso é o mais importante. Você vai ser feliz. Você vai poder experimentar o gozo do Espírito Santo de Deus na sua vida de uma maneira plena e completa. Vai sair das perturbações que nos rodeiam por causa das decisões políticas, né? No final das contas. Quem decide por aparência, decide politicamente. Meus irmãos. Deus é maravilhoso. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, da paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa palavra, né?